Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início ao conjunto de audições que vamos promover no âmbito da especialidade, retomando aqui o nosso grupo de trabalho das ordens profissionais, e vamos novamente ouvir o Sr. Bastonário, o professor Dr. António Mendonça, agora num outro âmbito, se quisermos, mais detalhado daquilo que são os estatutos das diferentes ordens profissionais, e por isso o Sr. Doutor está aqui na qualidade de bastonário da Ordem dos Economistas. Julgo que tem acesso à grelha que foi distribuída relativamente às regras da audição, portanto tem 10 minutos para uma intervenção inicial. Deixe-me também dizer que fizemos circular pelos membros do grupo de trabalho a documentação que enviou ontem para também facilitar um pouco este diálogo aqui hoje de manhã. E, portanto, o Sr. Bastonário terá 10 minutos de intervenção inicial, os senhores deputados terão até 5 minutos para uma intervenção e depois o Sr. Bastonário encerrará com 10 minutos de intervenção final. Estando todos de acordo, eu passava então a palavra ao Sr. Bastonário. O professor Dr. António Mendonça para a sua intervenção inicial. Muito obrigada. Em primeiro lugar, muito bom dia, saudar os senhores deputados, Sr. Presidente, agradecer a disponibilidade, o interesse em nos ouvir relativamente a estas matérias e dizer que, enfim, eu espero até nem utilizar os 10 minutos por uma razão simples. Eu julgo que as nossas posições têm sido sucessivamente apresentadas, quer a esta Comissão, o Grupo de Trabalho, quer aos diferentes grupos parlamentares, e tomámos a liberdade também, enfim, penso que isso será importante, de ontem mesmo fazer uma versão final, enfim, que é uma versão final que, do fundo, condensa posições já anteriormente assumidas. Nós estamos numa fase de discussão da especialidade e, portanto, digamos, procuramos concentrar-nos precisamente nos pontos que nos parecem ainda poder ser, enfim, alterados, poder haver convergência de posições relativamente àquilo que nós consideramos positivo para o desenvolvimento do nosso trabalho. E mais do que falar, era, enfim, na eventualidade de ouvir as questões que os senhores deputados tenham para colocar, no sentido de procurarmos dar a melhor resposta. Portanto, nós sempre tivemos, e agora mais do que nunca, temos uma posição completa de abertura. Enfim, não consideramos que temos o monopólio da verdade ou de ter as soluções mais adequadas nesta matéria. Sabemos que é um processo complexo. A própria metodologia, enfim, foi um pouco complexa. Enfim, nós estávamos à espera, já tive a oportunidade de dizer, de aproveitar até para fazer uma alteração do nosso ponto de vista, aquilo que não estava a funcionar bem, em termos de maior agilidade, bugs que os estatutos tinham. Infelizmente, não houve a oportunidade de resolver uma série, mas houve outros problemas que, de facto, foram resolvidos. Enfim, e eu destaco, designadamente, a compreensão para as categorias de membros, para uma certa facilidade em termos da compreensão da progressão, que são aspectos positivos. Indo diretamente ao assunto, portanto, temos aqui um primeiro documento em que chama a atenção para os pontos que são objeto de propostas de alteração, enfim, na especialidade. Nós pensamos que podem ser considerados. Designadamente, enfim, eu julgo que não é... Eu queria chamar aqui a atenção para 2 ou 3 pontos, já que o resto é relativamente simples, são sugestões de alteração. Eu depois, se me permitem, eu devia ter começado por isso, peço desculpa, devia ter apresentado aqui a pessoa que me acompanha, que é o Dr. Pedro Queiroz de Barros, que é o nosso assessor jurídico, e é a pessoa, enfim, que tem trabalhado nesta matéria e, portanto, está completamente dentro dos detalhes. E eu ia dizer que, depois, se for caso isso, se me permitem, dava a palavra também ao Dr. Pedro Queiroz de Barros para esclarecer algum dos aspectos que eventualmente não tenha ficado. Portanto, 2 ou 3 aspectos que eu penso que poderiam ser salientados. Em primeiro lugar, a questão dos estágios. Tem sido uma matéria controversa e, de facto, o problema dos estágios na Ordem dos Economistas talvez não se coloque da mesma maneira que noutras ordens e, portanto, nós propusemos uma simplificação dos estágios. Para nós, o estágio profissional, ou melhor, o estágio é um ano de experiência profissional que deve ser realizada por quem tem uma licenciatura pós-Bolonha. Portanto, para as pessoas que têm licenciatura pré-Bolonha, os 4, 5 anos de formação, são, enfim, ou então que tenham o mestrado, o doutoramento, enfim, uma pós-graduação,
e até a experiência profissional relevante entravam como membros efetivos da Ordem. Portanto, apenas era exigido, e era um estágio profissional. Atenção, não era uma exigência para depois com o exame, com isso tudo, para entrar, era um estágio profissional simplesmente. Se a pessoa, obviamente, cumprisse com esse estágio profissional, entrava na Ordem como membro efetivo, sem qualquer problema. Nós agora constatamos que esta nossa proposta de simplificação do estágio não foi considerada, pelo contrário, enfim, alguns aspectos que talvez tenham sido o resultado de procurar fazer transversalmente as coisas e trouxe-nos maiores dificuldades e não vamos ter seguramente condições de cumprir, quer dizer, que é candidata-se a um estágio, nomeia-se um patrono, tem que receber 900 euros, quer dizer, é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a nossa tradição, com a nossa abertura, e, portanto, nós sempre defendemos que as ordens são diferentes, têm características diferentes, histórias diferentes, papéis diferentes, e, portanto, no nosso caso, de facto, não se justifica, e, portanto, o que nós propomos aqui, chamamos e pedimos a compreensão dos seus deputados, até para os próprios candidatos economistas e à sua inserção profissional e ao reconhecimento pela Ordem, que a nossa proposta inicial, salvo melhor posição, é, de facto, enfim, mais simples e facilita a vida aos próprios candidatos à Ordem. Portanto, atenção à questão do estágio. Nós também propomos, mas isso é uma natureza geral, relativamente à questão das especialidades. Como sabem, nós tínhamos 7 ou 8 especialidades, propusemos até criar mais umas 2 ou 3, até porque a questão das especialidades é uma coisa dinâmica, não está cristalizada na nossa Ordem, portanto, a sociedade evolui, a economia evolui, e, portanto, novas especialidades no âmbito da economia da gestão surgem, e, portanto, para nós as especialidades não é tanto uma questão de dificultar o acesso a essas especialidades, é uma forma de organizar as áreas e as especialidades no sentido de poderem trocar experiências, ganhar competências, afirmar-se perante a economia como especialistas, não é? Portanto, aliás, na nossa Ordem, há pessoas que pertencem a mais do que uma especialidade. Portanto, há 2 grandes especialidades, a macroeconomia ou a economia política, como se diz nos estatutos, e a economia e gestão de empresa, mas dentro disso depois há várias especialidades, da auditoria, análise financeira, e nós queríamos até avançar com outras especialidades, designadamente a economia dos transportes, a economia da saúde ou a economia e gestão da saúde, porque pensamos que isso tem a ver com o dinamismo da sociedade e penso que as horas, aliás, a alteração que nós tínhamos que propor nos estatutos era essa, de flexibilizar a própria criação de especialidades sem ter necessidade de vir à Assembleia, mas que nós pudéssemos fazer isso. Portanto, no nosso caso, não é discriminar ou impedir o exercício dessas especialidades, é, pelo contrário, organizar do ponto de vista da formação e do ponto de vista da competência, das exigências. Portanto, nós aqui nesta matéria achamos que talvez 12 meses para discutir isto tudo, embora nós tenhamos todo o dossiê preparado, mas propunhamos aqui uma alteração dos prazos, passado de 12 para 18 meses, há mais flexibilidade, até porque nós vamos ter que eleger os novos órgãos, não é? Portanto, o Conselho de Supervisão e o Conselho de Disciplina, e neste sentido fazer eleições, discutir isto, é um bocado complicado. Portanto, haver aqui a compreensão no sentido de alargar o prazo para podermos, de facto, cumprir com as exigências. Também, pois, há aqui questões de detalhe, designadamente no artigo 34 e 40º, ou artigo 34 relativamente a possibilidade de recorrer, na medida em que nós temos já atualmente um Conselho de Supervisão e Disciplina, mas na medida em que ele cai, para dar origem a estes 2 novos órgãos, Conselho de Supervisão e Conselho de Disciplina, enfim, que funcionasse também o Conselho de Disciplina como Conselho de Jurisdição para permitir recurso em determinadas situações. Particularmente, enfim, quando se diz que todos os problemas de natureza eleitoral na eleição dos órgãos sociais, no fundo, recorre-se para tribunal, nós pensamos que deve haver um organismo interno que permita, precisamente, dar resposta a estas questões que possam ser levantadas no âmbito do processo eleitoral, não é? Porque se nós estamos à espera que os tribunais decidam essas matérias, provavelmente nunca conseguimos dar posse aos novos membros. Depois há aqui um aspecto que nós consideramos importante, que eu queria salientar, que é a eleição dos membros externos do Conselho de Supervisão. Eu quero dizer desde o início que a nossa proposta era de aceitar membros externos neste Conselho de Supervisão. Aliás, nós próprios, na própria revisão dos estatutos, nós considerávamos
independentemente da relação com a Assembleia, era de facto abrir ou ao Conselho Geral ou ao Conselho de Supervisão, inicialmente até começava no Conselho Geral, abrir a membros externos, até no sentido mais amplo que nos interessava ter pessoas representantes do meio económico e empresarial que nos permitissem ter relacionamento no sentido de saber qual é a pulsação, quais são os interesses, sei lá, do setor público, do setor empresarial, até do ponto de vista da relação dos nossos membros, sobretudo os jovens, à procura de emprego, etc. Esta relação, para nós, este feedback era extremamente importante. Nós somos favoráveis à participação de membros externos, não necessariamente apenas da formação, membros académicos, como agora está, mas também representantes das organizações empresariais, da administração pública, etc. Nós temos dúvidas relativamente a ser uma maioria, mas enfim, mas isso já está consagrado. Agora, há um detalhe que eu penso que era importante os senhores deputados considerarem, que é a eleição. Ora, propõe-se que a eleição de listas dos membros externos. Nós consideramos isso, para já difícil, pôr os membros externos a competir em diferentes listas, caso elas se apresentem a sufrágio nas eleições de uma ordem, mas nós achávamos, ver a possibilidade de considerar, que os membros externos fossem eleitos posteriormente em Assembleia de Representantes, representativa, no nosse caso, ou a Assembleia Geral, noutras ordens, mas no nosso caso é a Assembleia Representativa. Penso que era melhor, porque até as diferentes listas depois da Assembleia Representativa podiam chegar a consenso relativamente a personalidades externas. Eu penso que era melhor haver esse consenso e até ter pessoas de prestígio reconhecido em termos internacionalmente, que provavelmente poderão ficar um pouco inibidas, não é? Se tiverem que optar por uma lista ou por outra lista. Julgo que isso diminui, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, a possibilidade de termos efetivamente pessoas que possam dar um contributo positivo ao trabalho da Ordem. Portanto, era considerar esse aspecto. Enfim, pode ser que outras ordens considerem de forma diferente, nós compreendemos isso perfeitamente, mas, no nosso caso, e se é possível, julgo que há até algumas diferenciações nos estatutos já aprovados, naquilo que é a base da gestão da especialidade, já há diferenças nas diferentes ordens. No nosso caso, gostaríamos que considerassem, de facto, a possibilidade de os membros externos serem eleitos em Assembleia Representativa e poderem ser figuras de consenso dentro da Ordem. Julgo que ganhavam todos, ganhava a Ordem, ganhava o país, ganhava o próprio processo, deixava de ser tão politizado ou tão partidarizado, para utilizar os termos, no caso concreto, enfim, da Ordem. Depois, o que é que nós queríamos? Portanto, há aqui depois aspectos de detalhe relativamente aqui ao regulamento das despesas. Eu peço desculpa de interromper, pedia só que pudesse concluir, já ultrapassámos um pouco o tempo. Termino já. Muito obrigada. Peço desculpa, de facto isto, quando nós estamos a falar, perdemos um pouco a noção do tempo e agradeço à Sra. Presidente a chamada de atenção. Era só, e terminava com isto. A nossa ordem, julgo que é a única ordem que tem nos seus estatutos, não sei como é que isso lá foi parar, mas um ponto que diz que a inscrição na ordem é facultativa. É evidente que é facultativa. Agora, eu não percebo se desde o momento em que estejam lá consagradas as condições em que a pessoa pode ser membro da ordem, não sei porque é que nós fomos contemplados. Aliás, há outras ordens em que a inscrição é facultativa e até em ordens em que a inscrição é obrigatória para algumas situações, não é para outras. Porque é que nós somos contemplados com a facultatividade? É facultativo este estabelecimento. É evidente que é facultativa. Estão lá as condições. Até agora ninguém foi obrigado a inscrever-se na ordem e espero que não tenha, porque o que nós defendemos é que a ordem deve ser uma instituição da sociedade com prestígio para atrair, de facto, os melhores, e é esse o trabalho que nós estamos a provar fazer. E muito obrigado, ficava por aqui e peço desculpa por me ter estendido. Muito obrigada, Sr. Bastonário, pela exposição que aqui nos trouxe. Vamos passar a palavra aos grupos parlamentares. Inicia o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa. Muito obrigado, Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho. Cumprimento a Sra. Coordenadora, os Srs. Deputados e, naturalmente, o Sr. Bastonário da Ordem dos Economistas, o Professor Dr. António Mendonça, com quem temos já reunido diversas vezes no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e também ao Assessor Jurídico da Ordem, o Dr. Pedro Queiroz de Barros. Em primeiro lugar, as alterações que estamos num momento de especialidade, por isso estamos nesse momento que o Sr. Professor Dr. Bastonário da Ordem dos Economistas aqui colocou, como também de recolher contributos para melhorarmos aqueles que são os diplomas, e isso
julgo que é o princípio base do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e de todos os deputados na Assembleia da República. Estamos neste momento no momento de contribuir. Naturalmente, temos questões de princípio que vêm da lei, que já está aprovada e publicada, que são fundamentais, mas, naturalmente, estamos nesse momento crucial de discussão. Depois, dizer que, tanto quando vos é dado a conhecer a Ordem dos Economistas, tem apenas poucas alterações, comparativamente com outras ordens também, em relação ao diploma que está presente. Em primeiro lugar, naturalmente, certamente por um trabalho de diálogo e de cooperação que tem sido possível realizar com a Ordem dos Economistas, e depois também pelo facto de várias questões que são colocadas, desde logo a questão dos atos próprios, em que não existem propriamente atos próprios, nem a própria inscrição é obrigatória, nem pode ser obrigatória, e percebemos também esta questão que aqui nos colocam da expressão da obrigatoriedade da ordem poder também não estar colocada. Em relação aos estágios profissionais, é o princípio importante destas alterações legislativas tem mesmo a ver com o facto de tornar mais simples o processo esses processos de estágios profissionais, reduzindo esses processos e também colocando. Por isso, estaremos também com disponibilidade para, no contexto da especialidade, olhar para esse assunto. Por isso, dizer que este processo é um processo em que a Ordem dos Economistas está com as restantes ordens, que visa um conjunto de princípios importantes, nomeadamente para combate à precariedade, melhorar as questões da regulação, da própria representação das ordens profissionais, também colocar áreas, aquelas que são as tarefas reservadas ou não reservadas a cada ordem e, naturalmente, olhando para as especificidades que cada setor tem. Por isso, percebemos esses assuntos. Em relação às especialidades, temos de olhar para esse tema, naturalmente, também na especialidade, percebendo que a economia é dinâmica e que existe hoje um conjunto de especialidades que os próprios ordens dos economistas que prevêem que não funcionam na própria ordem e que também hoje existem novos setores. O Sr. Bastonário colocou aí a economia dos transportes, a economia da saúde, a economia do ambiente, a sustentabilidade, só para também dar outros temas, em vez daquelas duas transversais que hoje a ordem essencialmente tem, uma na área da gestão, outra na área da economia, e naturalmente estamos disponíveis também para olhar na especialidade e também para continuar a olhar para os vossos contributos, agradecendo por isso também a sua apresentação inicial e também este documento que nos deixa, que também nos permite trabalhar na especialidade e dizer da parte do Grupo Parlamentar Socialista continuamos disponíveis para trabalhar com a Ordem dos Economistas para visar melhorar a proposta em relação à vossa ordem. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Jorge Mendes, a quem dou a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar todos os colegas e também um cumprimento especial à Ordem dos Economistas, na pessoa do Sr. Bastonário, o Sr. António Mendonça e o Sr. Assessor Jurídico, Dr. Pedro Queiroz de Barros. Bem, nós estamos aqui numa audição para efeitos de especialidade de uma lei, ou de uma proposta de lei, que o Governo apresentou na Assembleia, que é a proposta de lei 96, para a alteração dos estatutos de associações públicas profissionais, ou seja, dos estatutos das ordens profissionais, digamos assim, de uma forma mais clara. E a proposta do Governo não é inocente. Esta é a primeira questão que eu queria deixar de cima da mesa. É que a proposta de lei que o Governo apresentou, que já foi aprovada na generalidade com os votos contra do PSD, resulta de uma imposição da União Europeia, da Comissão Europeia, em sede de negociação do PRR. Ou seja, o Governo português, quando negociou os marcos e metas do PRR, deixou que uma das propostas que tinha que cumprir era a revisão do Estatuto das Associações Públicas Profissionais. E, portanto, esta é uma imposição da União Europeia que o Governo português aceitou para ter acesso aos fundos do PRR e, portanto, no passado, quem defendia que devíamos bater o pé à União Europeia, afinal,
na primeira oportunidade para termos acesso, e bem, aos fundos da União Europeia, aos fundos do PRR, cá temos o Governo a aceitar uma imposição da União Europeia. A segunda questão prévia que queria deixar para reflexão é que, em Portugal, muitas vezes é comum defendermos uma sociedade civil forte, com instituições fortes, autónomas, mas depois parece que, à primeira oportunidade, quando essas instituições são incómodas ou incomodam uns governos, começam a ser acusadas dos lobbies corporativistas, de forças de bloqueio e por aí além, e à primeira oportunidade há sempre um impulso para alterar a lei, neste caso, das ordens profissionais. Como sabe, Sr. Doutor, nós já tivemos uma audiência em sede, nesta casa, com o grupo parlamentar do PSD, que foi importante para definirmos o nosso sentido de voto com a Ordem dos Economistas e com outras ordens profissionais, para definir o nosso sentido de voto na generalidade, que foi o voto contra. Das reuniões que tivemos com as várias ordens, em especial com a Ordem dos Economistas, soubemos, como é óbvio, sentir as vossas preocupações e inquietações, e já na sede de generalidade já propusemos algumas alterações na altura à proposta de lei do Governo que não foram aceitos. Com certeza que agora o Partido Social Democrata e os outros partidos, em sede de especialidade, podemos, digamos que, aprofundar um pouco mais as propostas das várias ordens, em especial, neste caso, a Ordem dos Economistas. E há aqui 2 ou 3 matérias que o doutor já referiu, nomeadamente a questão dos estágios profissionais, das especialidades profissionais e do conceito de supervisão, que são muito caras ao PSD e, com certeza, que, em sede de especialidade, o PSD, mais uma vez, irá levar as vossas e outras inquietações nesta matéria em sede de alteração às propostas de lei do Governo, para podermos ainda melhorar a proposta de lei do Governo. A bem da lei de enquadramento das ordens profissionais, no sentido de permitir maior transparência, mas, sobretudo, que não sirvam como bloqueios ao funcionamento das próprias ordens. E, por isso, em sede de especialidade, com certeza que o PSD vai tirar boa nota das vossas propostas, que fizeram o favor de nos enviar e que são pertinentes para a Ordem dos Economistas e, com certeza, para as outras ordens profissionais. E, portanto, muito obrigado pelos vossos contributos e o Grupo Parlamentar do PSD está ao dispor para aquilo que entendam nesta matéria. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do Chega e dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galbeias. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Senhoras e Senhores Deputados, começo por saudar todos os presentes nesta primeira reunião, desejando uma boa sessão legislativa. O Chega agradece a presença do professor Dr. António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas, assim como do Dr. Pedro Queiroz de Barros, assessor jurídico desta Ordem Profissional. Não posso deixar de referir que o Partido Chega foi o grande impulsionador deste debate, tendo desde cedo expressado fortes objeções à proposta de lei que altera o funcionamento das ordens profissionais. Também discordamos em absoluto com a posição pública da Iniciativa Liberal de acabar com as ordens profissionais. Quero também deixar expresso que, na nossa opinião, com esta lei, o Partido Socialista e o seu Governo procuram um controle excessivo sobre as ordens profissionais e sobre os seus profissionais. Governo que não aceita a crítica e não lida bem com a liberdade de expressão das ordens profissionais. Exemplo, a tentativa de aumento do poder do Governo através do órgão de supervisão, em detrimento dos já existentes Conselhos Gerais e Jurisdicionais das ordens. O Partido Chega foi o primeiro a sublinhar que esta proposta do Governo Socialista não considera adequadamente as necessidades das profissões regulamentadas e a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Apontámos o foco excessivo na abertura do mercado em detrimento da preservação dos serviços públicos e dos direitos dos consumidores e que, inclusivamente, podem prejudicar os mais pobres, forçando-os a recorrer a serviços mais baratos e menos regulamentados. E assim, condenamos esta tentativa do Governo de controlar as ordens profissionais para expandir o seu poder político e prova disso foi a falta de consideração no tempo dado às ordens para se pronunciarem sobre uma proposta de lei tão extensa, 2 dias para analisarem mais de 700 páginas. O Partido Chega afirma aqui que tudo fará para que as ordens profissionais não sejam silenciadas, continuando a lutar pelos interesses dos seus profissionais e dos nossos cidadãos. As questões que eu tenho a colocar
são as seguintes. Há ou não ingerência excessiva do Governo nas ordens profissionais e o desejo de controlá-las mais de perto? Considera que todo o processo de auscultação das diversas ordens foi uma mera formalidade ou houve acolhimento de propostas de alteração? No vosso entendimento, qual o motivo para que o período de pronúncia dado às ordens sobre uma proposta de lei tão extensa tenha sido tão curto? Relativamente aos estágios remunerados e sua duração, entendem que a medida está bem desenhada e promove o acesso à profissão? Relativamente aos atos próprios da profissão, existem alterações que devem ser consideradas? Já aqui foram dadas algumas propostas. E o que têm a apontar sobre a figura do provedor dos destinatários do serviço? Em junho deste ano, o Sr. Bastonário acusava o Governo de não ter tido respeito pelas ordens profissionais. Mantém essa posição? No artigo 4º, número 1 do Estatuto, a Ordem dos Economistas propôs a retirada da menção de que a inscrição na Ordem é facultativa. Quais os argumentos que justificam essa proposta? Relativamente ao artigo 5º do número 1 do Estatuto, a Ordem dos Economistas propôs a eliminação da frase, e cito, com exceção dos atos legalmente reservados a outras profissões. Qual a relevância desta eliminação? A Ordem dos Economistas propôs também uma redução significativa da duração do estágio profissional. Pode detalhar as razões desta proposta? E por aqui me fico aguardando as suas respostas. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Muito obrigada, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP e do Sr. Deputado Duarte Alves, em cumprimento. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento também os Srs. Deputados, o Sr. Bastonário da Ordem dos Economistas, professor Dr. António Mendonça, e também o assessor jurídico da Ordem dos Economistas, o Dr. Pedro Queiroz de Barros, agradecendo desde já os contributos que, entretanto, fizeram chegar à Comissão e que nos chegaram também através da reunião que tivemos com o Grupo Parlamentar do PCP e também, entretanto, aquilo que já adiantaram na vossa intervenção inicial. E, de facto, na intervenção inicial do Sr. Bastonário, referiu que todo este processo teve uma metodologia um pouco complexa. Eu diria que foi bastante brando nas suas palavras, porque, na verdade, todo este processo foi feito ao contrário daquilo que deveria ser. E é importante nós falarmos do processo, porque o processo depois também explica os resultados deste processo. É que nós tivemos uma decisão ou uma discussão sobre a alteração aos estatutos das ordens que foi feita de cima para baixo, em vez de ser feita a partir de começar pela auscultação das próprias ordens e pela diversidade de situações muito diferentes entre diferentes ordens e que naturalmente deveria ter sido por aí que deveria ter começado todo este processo legislativo e não a partir de uma ideia de generalização que depois, só depois foram ouvidas as ordens e, como aqui já foi referido, com muito pouco tempo para se pronunciarem sobre as alterações aos seus próprios estatutos e, portanto, consideramos que a forma como este processo se desenrolou é muito negativa e também explica uma parte da grande contestação que muitas ordens têm tido em relação a este processo. Há aqui vários aspectos que já foram referidos, mas gostaríamos de também dar a oportunidade para que pudessem ser aprofundados na perspectiva da Ordem dos Economistas, desde logo a questão do Conselho de Supervisão com elementos exteriores à profissão. Questionamos não apenas em si a existência destas personalidades externas à Comissão, à própria profissão, mas até que ponto é que não pode levar aqui a uma situação de duplicação de estruturas, no fundo, que já existem nas ordens e que, a partir da criação destes conselhos, podem levar a essa duplicação e que consequências é que isso pode ter também no próprio funcionamento das ordens, e em particular da Ordem dos Economistas. Relativamente à questão da autonomia, esta para nós é uma questão muito importante, porque as ordens profissionais não são sindicatos, não são associações de direito privado, mas também não são institutos públicos de tutela governamental, são associações públicas em que o Estado delega funções de interesse público e, portanto, devem ter preservado a sua autonomia para cumprirem com essas funções de interesse público. E, portanto, esta para nós é um princípio muito importante que deve ser preservado e gostaríamos também de saber se, na opinião da Ordem dos Economistas, esta questão é preservada na proposta de lei que está neste momento em apreço na especialidade. Relativamente aos estágios, a nossa posição é de que eles devem ser remunerados. Obviamente que, sendo trabalho que é prestado pelos estagiários, ele deve ser remunerado.
E depois há uma outra preocupação que, no nosso entender, está subjacente a toda esta proposta de lei, que é um mal disfarçado propósito de desregulamentação das profissões, ou uma tendência que aqui se assinala nesta proposta de lei, e que depois não saberemos que consequências terá no futuro, de procurar numa linha tendente à desregulamentação das profissões, e isso para nós é bastante preocupante, sendo que para nós o principal exemplo dessa tendência para a desregulamentação das profissões é a instauração das sociedades multidisciplinares, que nos preocupa bastante, não só do ponto de vista deontológico, de sigilo profissional, de como é que vai funcionar o acompanhamento que as ordens devem dar a estas questões de deontologia, de sigilo profissional, de matérias que dizem respeito às próprias profissões, a partir do momento em que existem sociedades multidisciplinares que têm na mesma sociedade enfermeiros, economistas, contabilistas, advogados, médicos, podem ter o conjunto destas profissões numa mesma sociedade. Até que ponto é que não põe em causa a própria capacidade das ordens de cumprirem com estas funções de interesse público que lhes são delegadas pelo Estado, porque passam a ter, sob a sua tutela, sociedades que não são apenas de uma profissão, mas de um conjunto de profissões muito alargado. Que preocupações é que isso suscita? Se não suscita a ordem dos economistas, além de uma natural tendência que existirá a partir do momento em que estas sociedades multidisciplinares estarão consagradas para uma concentração destas entidades em grandes grupos económicos que acabam por depois ter uma posição de dominação sobre o mercado destas profissões, que naturalmente nos preocupa também, porque parece-nos que há aqui uma tendência para procurar concentrar em poucas entidades e dominadas por multinacionais estas profissões que ficarão então agregadas nas sociedades multidisciplinares. Estas são as principais preocupações que manifestamos e que, naturalmente, gostamos de ouvir nesta sede a posição e as opiniões da Ordem dos Economistas e, portanto, ficamos na expectativa da resposta agora na intervenção final. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Bastonário, dar apenas nota que o Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, se encontra a acompanhar o Sr. Presidente da República na deslocação que está a fazer ao Canadá, e essa é a razão pela qual não pode associar-se a esta audição hoje e pediu para transmitirmos essa sua nota. E, portanto, sem mais demoras, dou a palavra ao Sr. Professor Dr. António Mendonça para a intervenção inicial e, naturalmente, se entender partilhar o tempo com o Sr. Dr. Pedro Queiroz de Barros, está completamente à vontade, é da gestão exclusiva de quem aqui está hoje. Muito obrigada. São 10 minutos de intervenção final. Muito obrigada. Para aquilo que é de facto um processo que nós não consideramos que foi conduzido da melhor maneira desde o início, mas achamos que não vale a pena estar a repetir sistematicamente isso. As nossas posições são conhecidas desde o início, tivemos a oportunidade de manifestar as nossas reservas e a nossa postura é uma postura fundamentalmente construtiva, pragmática, e vamos procurar resolver. Eu tive a oportunidade de dizer no início que nós pensávamos que, de facto, esta revisão dos estatutos, que se justifica, poderia dar um salto em frente relativamente à capacidade de intervenção das ordens. Eu queria aqui dizer o seguinte: há uma coisa que eu gostaria aqui de chamar a atenção e de relevar como positiva. O projeto de lei inicial que nós tínhamos era muito interessante, que quando discutia as atribuições das ordens, logo num dos primeiros pontos, invertia aquilo que as ordens já era suposto desempenharem na sociedade. Não sei se se recordam, mas inicialmente, a proposta inicial relativamente às atribuições das ordens era, ponto 1, a defesa dos interesses dos membros, ponto 2, em si, a salvaguarda do interesse público. Ora,
na legislação de 2013, que foi plasmada nos Estatutos das Ordens de 2015, de facto já estava que a primeira atribuição das ordens é a salvaguarda da qualidade do serviço que é prestado aos utilizadores finais, portanto, pressupõe-se aqui a primeira preocupação com o interesse público e só depois é que vinha, digamos, a salvaguarda dos interesses dos membros, mas sempre subordinada à questão do interesse público. E nós propusemos isso logo na primeira reunião que tivemos com a Comissão, com o Grupo de Trabalho, e de facto houve compreensão, eu penso, da generalidade dos deputados, particularmente do Partido Socialista, que foi quem tinha a iniciativa em termos do projeto de lei, e de facto houve uma alteração. Agora, o que é que houve? A partir daqui, eu julgo que houve um vício de partida, que foi que as alterações que depois foram plasmadas nos estatutos, de certa maneira, entraram em contradição, porque de facto se justificariam naquela perspectiva que as ordens eram instituições corporativas, mas depois, a partir do momento em que se pôs como a principal atribuição das ordens a salvaguarda da qualidade dos serviços que são prestados aos cidadãos, aos utilizadores finais, ficou um bocado coxa, porque de facto já não se poderia dizer, e acho que foi um salto e foi um reconhecimento que nos apraz registar e elogiar, mas as recentes propostas ficaram um bocado coxas. Eu acho que a atual legislação, do meu ponto de vista, parece um pouco desta contradição. Mas, enfim, vamos trabalhar e o nosso objetivo é esse e foi por essa razão que nós adotámos e sempre desde o início, não escondendo, enfim, partilhamos algumas das observações que foram feitas aqui relativamente a toda a condução do processo, mas não vale a pena, não vale a pena estar a bater sempre porque, como eu disse, compreendemos, entretanto, que a legislação já está aprovada na Assembleia e agora é preciso ser prático e procurar ir ao encontro daquilo que nós consideramos correto. Mas eu gostaria de salientar que as ordens, hoje em dia, são muito diferentes, têm diferentes características, mas em comum têm o papel de ser um contributo efetivo para chamar a atenção para os problemas. É gente qualificada, as ordens têm 400 a 500 mil pessoas que são do mais qualificado que existe na sociedade portuguesa e, portanto, qualquer governo, qualquer que ele seja, a Assembleia da República, julgo que tem todo o interesse em se apoiar, em trabalhar, em dialogar, porque são seguramente contributos decisivos para a tomada de decisão. E reparem que as ordens são instituições, de facto, com substância, ligadas à sociedade civil e, portanto, enfim, não são instituições criadas ad hoc, estão permanentes e, desse ponto de vista, eu julgo que podem ser incómodas e é importante que o sejam, seja para este governo, seja para qualquer governo, portanto, não há, desse ponto de vista, discriminação, mas acho que tem que haver abertura e compreensão e para o contributo que podem dar. Não necessariamente estamos de acordo em tudo, mas, enfim, faz parte da vida, não estar. Aliás, a nossa ordem, a Ordem dos Economistas, faz questão de ser um espaço de discussão, de debate entre economistas de diferentes tendências, mesmo de natureza política, e tem sido um espaço ótimo de convivência e eu acho que isso é importante para a sociedade portuguesa, particularmente nos contextos que nós estamos a atravessar, porque também é um espaço de reflexão serena, não é? Sem estar necessariamente, enfim, sempre picada, e é isso que queremos dar. E o país precisa de, digamos, de debate sereno e, como eu disse, particularmente face às exigências que nós estamos a atravessar, e acho que as ordens, e a Ordem dos Economistas em particular, pode ser um contributo bastante importante. Portanto, isto para dizer que é a nossa posição geral. As questões que foram aqui colocadas relativamente aos estágios, eu julgo que nós partilhamos as observações. No nosso caso, não faz sentido, até porque, como sabem, a profissão de economista é exercida minoritariamente em atividade liberal e, portanto, não se aplica. Quer dizer, nós já não tínhamos isso e, portanto, tudo o que seja simplificação dos estágios para nós é bem-vindo. Aliás, no nosso caso, é 12 meses, não é? Portanto, já estava, é isso que nós propomos. E simplificar, porque nós não temos estágio para entrar na ordem. Vamos lá ver. É o reconhecimento de um ano de experiência profissional ativa para aqueles que não têm uma formação adicional para além da licenciatura pós-Bolonha. É isso, pura e simplesmente. Portanto, não se justifica, não estou a ver nenhum economista aceitar ser patrono para pagar 900 euros. Não existe, é um problema que não existe na ordem, não é? Queria dizer também o seguinte, e eu acho que é importante, quer dizer, a questão do acesso ao emprego,
É evidente que nós temos que distinguir dificultar o acesso ao emprego de garantir que as pessoas que têm uma determinada designação têm qualidade para o exercer. Enfim, nas diferentes ordens, desde os médicos ou os economistas, provavelmente as situações são muito diferenciadas, mas acho que as ordens são instituições de regulação, têm que ter autonomia, no fundo fazem o trabalho que provavelmente a administração pública poderia fazer, mas fazem, penso eu, com menores custos para o Estado e talvez até com maior eficiência, na medida em que são pessoas que têm essa qualificação. Portanto, é um serviço que as ordens prestam à sociedade, é precisamente essa regulação, é garantir que as pessoas têm as qualidades requeridas para, de facto, exercerem isto. Isto é válido em todos os domínios, não é? Particularmente no âmbito da economia, não é? E da gestão, como sabem, em que toda a gente se reivindica de ser economista, não é? E, portanto, atenção, sim senhor, eu acho que opiniões sobre economia todos temos, aliás, como todos nós temos opiniões sobre a medicina, mas uma coisa é termos a opinião e dizer, olha, toma uma aspirina ou toma este, qualquer, assim no caso da medicina, outra coisa é ser reconhecido nas suas competências para fazer isso. E eu acho que a sociedade tem todo o interesse, particularmente hoje em dia, com a diluição de muitas responsabilidades que existem. E esse é um papel que nós queremos ter, portanto, relativamente aos estágios, enfim, aos períodos. Relativamente ao provedor, nós não nos opomos ao provedor, mas queremos dizer que as próprias ordens e o bastonário, de certa maneira, funcionam como provedor. Na medida em que as ordens têm como função fundamental garantir a qualidade dos serviços que é prestados, cá está, como eu disse há pouco, há uma certa contradição com a questão do provedor, na medida em que, enfim, é uma figura que se pode sobrepor ao próprio bastonário, ao próprio papel da ordem. Enfim, na nossa opinião, não é? É talvez uma duplicação, ainda por cima, que no nosso caso o bastonário nem tem remuneração, enfim, pode ter, mas não tem remuneração. Ter uma figura remunerada como provedor, há aqui como é que se obriga estatutariamente o provedor a ser uma figura remunerada e, no nosso caso, os estatutos, o bastonário nem sequer é remunerado. Atenção que eu não estou a exigir nenhuma remuneração, aliás, nem podia, na medida em que sou funcionário público, sou professor universitário, não poderia acumular qualquer remuneração adicional, enfim, nem estou preocupado com o assunto, como é óbvio. Só para dizer que há aqui uma contradição. Não é? Há aqui uma contradição, depois não se percebe exatamente qual é a figura do provedor. Mas, enfim, não é uma questão, enfim, achamos que há aqui uma duplicação, é o resultado de estar ferido, mas não, enfim, não julgando. Enfim, relativamente ao conceito de supervisão, no nosso caso, nós não nos opomos à presença de membros externos, temos dúvidas relativamente à solução que foi encontrada. Primeiro, não consideramos a maioria, mas já está consagrado, já foi aprovado na Assembleia, portanto, mas sempre nos opusemos, achamos que devia existir, não necessariamente só para figuras do meio académico, também do meio económico e empresarial, nós achámos isso bem, e a nossa proposta inicial até na alteração dos estatutos era essa, antes mesmo deste processo ser iniciado na Assembleia. O que nós chamamos a atenção mais uma vez, e eu aproveito a chamar, é ao modo de eleição dos membros externos. Quer dizer, simplificar e fazer com que, de facto, sejam escolhidas personalidades de relevo e, portanto, não estar a obrigá-las a ter que optar por uma lista ou por outra, e que eu acho que podem ficar incomodados, não é? E podemos, com isso, inibir pessoas de gabarito de poderem participar. Já agora queremos garantir que sejam as pessoas com projeção, com competência e com capacidade para nos ajudar no nosso trabalho. É o que eu chamava a atenção para isso. Portanto, relativamente à questão das especialidades e já agora dos atos típicos, os economistas não têm até agora atos reservados, mas, digamos, de qualquer forma, há uma tipificação e deve existir alguma referência àquilo que são, e isso foi remetido para as especialidades, mas os atos que são típicos dos economistas, não é? Quer dizer, o economista não pode estar no hospital a fazer urgências, não é? Da mesma maneira que o médico seguramente não pode fazer um estudo de viabilidade económica e financeira com a formação de um economista, não é? Portanto, aqui acho que é preciso garantir um mínimo de saber o que é que as pessoas podem fazer, até para salvaguarda das pessoas que são licenciadas e nesta matéria, na medida em que caem, a partir da aprovação desta legislação, caem as especialidades, julgo que não é apenas na nossa ordem, noutras ordens também caem, que haja algum tempo para discutir isto com o mínimo digamos, de profundidade e, sobretudo,
com a questão do interesse público. Eu Só já estou a ver, já passei, senhor. eu parava aqui, enfim, não terei dado resposta a tudo, mas estou aberto, se for caso disso, de aspectos particulares, me chamarem a atenção para eu referir também. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Não sei se os senhores deputados pretendem acrescentar. Acho que foi bastante útil a sua presença aqui e os contributos que agora merecerão a reflexão deste grupo de trabalho. Queria agradecer uma vez mais ao Sr. Bastonário e ao assessor jurídico da Ordem a vossa presença aqui hoje, e vamos dar continuidade com um conjunto de audições que teremos de seguida e, portanto, daria por encerrada esta audição e agradeço uma vez mais a vossa disponibilidade e a vossa presença, e o grupo de trabalho coloca-se à disponibilidade também da Ordem para o que entenderem necessário. Muito obrigada. Muito obrigado, e também, se me permite, já agora, Sr. Presidente, disponibilidade é total para respondermos às questões que os seus deputados entendam, detalhes, etc., porque, de facto, não é possível tratar aqui tudo no detalhe. Mas qualquer coisa que precisem, disponham, enfim, comigo, ou sobretudo aqui com o nosso assessor jurídico, que é mais competente que eu, seguramente, nestes detalhes.